proteger e corroborar sobre o blindado. Levai-me com rapidez ao encontro do inimigo. Levai-me com rapidez ao encontro do inimigo. Com a capacidade de surpreendê-lo. Com a capacidade de surpreendê-lo. Conservar superior ao meu poder combativo. Conservar superior ao meu poder combativo. Para que seja neutralizada. Para que seja neutralizada qualquer força contrária à paz. Mas, se chegar no momento derradeiro, que meu carro seja minha sepultura, e que o combatente mecanizado brasileiro seja o primeiro a ver o perdão da ordem, do progresso e da paz, no mais alto soberano tremular, Brasil! Meu avô serviu lá em São Borja. Eu lembro disso. Como será que eles vieram parar aqui em Guarapuava? Capitão, organize a primeira bateria do 4º Grupo de Artilharia a Cavalo. Sim, senhor comandante. Há revoltosos por todo o país. Por causa dessa coluna Prestes, precisamos estar preparados para qualquer tipo de confronto. Sim, senhor general. Permissão, general. Tem permissão. Como está a nossa artilharia, capitão? Em fase de adestramento, comandante. Ótimo. Preciso que você prepare a tralha, equipamentos e suprimentos. Nós vamos para Santo Ângelo. Capitão, dia 22 de julho, preciso que você ocupe as instalações ali existentes. Em breve você receberá mais efetivos. Aqui estão suas ordens do escalão superior. Sim, senhor. Com a tralha pronta, o capitão Aldo põe sua bateria em coluna de marcha e inicia seu deslocamento para a nova sede. Chegamos em Santo Ângelo. Essa será a nossa nova casa. Ocupem os pavilhões e preparem-se para incorporação de mais contingentes. E rancheiro, prepare uma boa refeição, que essa tropa está com fome. Nesta sede, a então primeira bateria do 4º Grupo a Cavalo, em 1936, teve seu efetivo aumentado para um grupo divisionário, passando a ser denominado 2º Grupo do 1º Regimento de Artilharia da Divisão de Cavalaria.
Essa unidade militar se desenvolveu e começou a criar suas tradições, deixando um legado às gerações de jovens soldados. Caro comandante, reúna a tropa. Junte a tralha, avise os familiares. O grupo deverá se mudar para São Borja o mais rápido possível. 15 de setembro de 1944. Assinado, Sr. General, comandante da 1ª Divisão de Cavalaria. Permissão, capitão. À vontade. Capitão Amar, veja o que acabamos de receber. Bah, guri, vamos partir de novo. São Borja nos espera. Meus camaradas, parabéns por mais uma marcha completada. Agora precisamos recuperar o fôlego e arrumar a casa com a nossa cara. Teremos aqui em São Borja como nossos vizinhos o 2º Regimento de Cavalaria e precisamos implementar nesse quartel as tradições de Malé. Nesta cidade, o grupo mudou novamente sua denominação, passando a 1º Grupo de Artilharia a Cavalo 75 mm. Ao mesmo tempo que os artilheiros faziam sua história pelo Rio Grande do Sul, uma comitiva chegou em Guarapuava para estudar a construção de um novo quartel que abrigaria um regimento de cavalaria, o 1º Regimento Independente de Cavalaria. Muito trabalho haveria de ser feito, mas os cavalarianos que por aqui passaram souberam enfrentar as dificuldades locais e trabalhar junto à sociedade para que todos pudessem evoluir juntos. Por sua vez, em São Borja, o 1º Grupo de Artilharia a Cavalo vê o tempo passar diante de seus olhos. Muitas unidades de artilharia receberam material novo e moderno, enquanto ele permanecia com seus canhões Krupp, tracionados a cavalo, heróis na Primeira Grande Guerra, mas que perderam a operacionalidade diante da evolução dos conflitos. Na terra do ex-presidente Getúlio Vargas, os artilheiros conquistaram o prestígio dos moradores locais e o respeito dos seus vizinhos cavalarianos. Mas chegou o momento de mais uma mudança. A notícia de que seu armamento seria modernizado e que receberia novas viaturas veio junto com a ordem para mais uma mudança de sede. Dessa vez, o Rio Grande do Sul ficaria para trás e o 3º Planalto Paranaense fora escolhido para sediar a nova unidade de artilharia, já sob o nome de 26º Grupo de Artilharia de Campanha. A cidade era uma cidade pequena, podia dizer que pequena. Hoje a cidade é uma metrópole diante daquilo. E a cidade naquela época respeitava, tinha admiração pelo esquadrão. Como também teve quando houve a mudança. A vida militar e a vida social de Guarapuava era muito boa. O exército era muito bem recebido pela sociedade guarapuavana. Aonde chega uma unidade grande, a cidade cresce, né? E aqui cresceu. Eu cheguei aqui, era 70, 80 mil habitantes, e a gente foi se adaptando, e o povo se adaptando com nós, e nós se dando muito bem. Relacionamento muito bom, muito bom. O tenente-coronel Cláudio de Moura Abreu, responsável por essa nobre missão, chegou com o grupo em Guarapuava em 3 de setembro de 1973. Ao chegar na nova sede, o grupo de artilharia foi recebido nas instalações do 1º Esquadrão de Cavalaria Independente. O Esquadrão de Cavalaria
se fez presente em Guarapuava por mais 2 anos e partiu para São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, a fim de constituir um novo regimento de cavalaria naquela cidade. Chegava o fim da era da cavalaria em Guarapuava, que passaria a conviver com os convictos seguidores de Malé. Nossa, várias pessoas já passaram por aqui. Imagina se cada um contasse um pouco. Dariam boas histórias. Aprendi muita coisa, fiz bons amigos, tive bons comandantes. A minha atividade era completamente diferente. Eu vivia meu trabalho era outra coisa, não tinha nada com militar. Eu entrei aqui, passei um ano excelente, bons amigos. Então eu acho que isso vale. Isso faz com que a gente sinta amor, porque recebeu também. Então, além de dar instrução, do convívio, a gente recebia respeito. Dava para notar assim também que os comandados na época, né, os oficiais, os sargentos, cabos e soldados tinham uma honra assim por participar da cavalaria em Guarapuava. E a gente, né, era muito bem recebido pela sociedade, então a participação do Exército era muito importante na sociedade guarapuavana na época que eu servi. Para vocês terem uma ideia, até na questão de segurança da cidade, né, nós tínhamos participação. Guarapuava na época era uma cidade boa, pequena, mas muito benquista, e Guarapuava se dava muito bem com os milicos. No ano de 1973, veio a transferência do 1º Esquadrão Independente de Cavalaria para a cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E aí começou a transferência. Eu fui para lá já no final, quando eu estava se formando, o quartel estava pronto, fui ajudar a montar o cassino dos oficiais, mas nesse meio termo chegava a artilharia em Guarapuava. Bom, em São Borja, a história é bastante longa. Quando a gente incorporou em 68, nós éramos uma unidade hipocavalo, né? O deslocamento era feito através de cavalo, longo do cavalo, né? Então a gente participava, o deslocamento era com as viaturas munição atrelada ao canhão na parte traseira e com 3 juntas de cavalo, com 3 soldados, um cavalo ao lado do outro e o soldado conduzindo os canhões das viaturas. Você já está escalado para ir para Guarapuava no destacamento precursor. E aí a gente não soube mais nada, porque isso aí ficou meio tudo eu fiquei. Quando foi um dia lá, 8 horas da manhã, já estava o comboio na frente pronto. E nós saímos de lá com 2 caminhões, parece que era. Mais viatura pequena, que eu já não me lembro a quantidade. Para nós descarregar aqui, o material que já estava aqui nos vagões, já tinham chegado, né? Já estavam aguardando nossa chegada para descarregar. A viagem, a gente saiu de lá com esses 2 caminhões de soldados, mas teve alguns que vieram de ônibus também. Inclusive aqui me perguntaram ali quando eu estive aqui, como é que nós íamos com aquelas viaturas velhas? Não tinha viatura velha, porque tinha transformado de 70 de cavalaria para artilharia e o material era todo novo, todas as viaturas eram novas, né? Então houve uma publicação do Ministério do Exército que seria uma mudança de unidades, porque tinha cidades pequenas no São Borja, nós tínhamos 2 unidades, uma cavalaria, quartel, regimento de cavalaria e artilharia. E como tinha outras cidades que não tinham nenhum quartel, e como Guarapuava só tinha um esquadrão, então eles fizeram uma mudança colocando uma distribuição das unidades, né? O qual nós fomos classificados para cair aqui em Guarapuava. Lógico que foi uma mudança assim, que ninguém esperava, mas já foi todo mundo bem preparado e foi muito bem recebido os artilheiros. Realmente foi um choque de cultura na chegada da artilharia, porque o regime é completamente diferente do que vivia o 1º Esquadrão Independente de Cavalaria. Foi mudando e se entrosando com a sociedade, que se tornou-se o que é a artilharia hoje, membro da sociedade guarapuavana. Então o meu maior sonho sempre foi servir o Exército. Meu pai serviu o Exército e a história é interessante que quando o 20º GAC
na época era a cavalaria, 75 GK, se não me engano, foi o ano que meu pai incorporou, que serviu. E, coincidentemente, eu entrei no Exército quando o Exército, o GAC, saiu de São Borja, se deslocou de São Borja a Guarapuava. Eu tinha vontade até de conhecer outras plagas, como a gente fala no Rio Grande do Sul, e era uma oportunidade. Onde é que era Guarapuava? O que era Guarapuava? Nunca ouviu falar nada de Guarapuava, eu não sabia, desconhecia totalmente. Quando nós chegamos na unidade aqui, realmente aí deu um certo desespero, porque o GAC lá em São Borja era tudo alvenaria, banheiro aquecido, assim, tinha toda uma estrutura, assim. Chegamos aqui em Guarapuava, chuveiro, não tinha nem chuveiro, a água saía direto do cano, com a temperatura de 0 graus, pra você ter uma ideia, para tomar banho, não tinha chuveiro, era só o cano no chuveiro. Aqui a avenida, que hoje é asfaltada, tem toda uma estrutura excelente, era uma rua de chão, cheia de esburacado, não tinha nada. Começamos a reformar os pavilhões do grupo, raspar as paredes, pintar, e foi hoje, digamos, totalmente diferente, né? E São Borja, Guarapuava, e eu tive o privilégio e a sorte de estar servindo nessa época, e hoje me encontro essa cidade maravilhosa que eu adotei como a minha terra, né? Jamais esquecendo o meu Rio Grande do Sul, mas eu sou um guarapovano, paranaense de coração, com toda certeza, e isso eu devo ao GAC. Então, sempre falo para as pessoas do meu contato que, apesar de eu ter frequentado muito tempo assim os bancos escolares, a universidade e tal, mas a minha melhor escola foi o Exército, foi o GAC. Uma das primeiras atitudes do Coronel Cláudio foi organizar ações sociais para integrar seus militares com a sociedade. Ciente da carência de serviços básicos, logo em 1974 aconteceu a primeira ação de impacto, oferecendo cursos profissionalizantes, atualização de documentos e cuidados com higiene e saúde comunitária. Dessa forma, o comandante estabeleceu uma forte ligação de mão amiga do Exército com a sociedade guarapuavana, marcando uma tradição que se faz presente até os dias atuais. Uma das páginas mais bonitas nessa história foi a criação do projeto Pelotão Esperança. Esse projeto avançou muito nos últimos anos, tendo atendido mais de 2.000 crianças. Hoje, elas contam com muitas entidades apoiadoras que contribuem para a oferta de atividades como aulas de natação, judô, informática, atendimento psicológico, além de muita prática esportiva. O Pelotão Esperança surgiu da necessidade sentida pelo Rotary e principalmente pelo 26º GAC, na pessoa do Coronel Zambão, que verificaram o grande abandono de jovens e adolescentes que existia em nossa cidade. E através, então, do Rotary, mas principalmente do 26º GAC, eles juntaram essas forças e criaram, então, o Pelotão Esperança, com o objetivo de amenizar e resolver uma situação que se mostrava preocupante em Guarapuava. E com o passar do tempo, nós chegamos a atender a 80 jovens, sendo metade na parte da manhã e metade na parte da tarde. Onde então eles recebiam, além da alimentação, instrução, educação, formação pessoal e o objetivo principal era justamente tirá-los de uma situação de risco social para que eles pudessem vislumbrar no futuro uma possibilidade de se tornarem alguém através da educação e através da formação. Realmente eu fico bastante feliz em saber da continuidade do projeto, né? Depois de mais de 25 anos, né? E realmente isso não me surpreende, porque desde o início, né, quando nós começamos a planejar, a implementar isso daí, né, eu pude sentir que o envolvimento
dos nossos parceiros da prefeitura, do Rotary, né, iriam garantir a continuidade desse projeto. Estamos fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela, a nossa contribuição para que estas crianças, esses jovens, hoje de 11 a 16, possam sair daqui, tornando-se um cidadão eficiente, digno, correto e honesto. Mas foi no campo operacional que o braço forte do GAC passou a dar grandes avanços. Em 1975, apenas 2 anos após sua chegada na nova cidade, o grupo passou por uma transformação substancial. Seu armamento principal passou a ser o obuseiro 105mm, M101, em substituição aos ultrapassados canhões Krupp, que passaram a constituir peças de museu. Junto com o novo obuseiro, chegaram também os caminhões Ford F600, aposentando de vez a antiga tradição hipomóvel. Realizou-se o primeiro tiro com os novos obuseiros na fazenda Atalaia, em 30 de junho daquele ano. O obuseiro M101 foi e ainda é um ícone para a artilharia brasileira. Contribuiu para a formação de diversos artilheiros em todo o Brasil por muitos anos, mas o 26º Grupo de Artilharia foi, mais uma vez, selecionado em 1997 para receber o novíssimo obuseiro L-118 Light Gun, de fabricação inglesa e testado em muitas guerras à época. Em 1997 eu tive o privilégio de fazer parte da equipe que recebeu o obuseiro L-118 Light Gun em Guarapuava. Na época foi um misto de expectativa, uma insegurança e também como superar um desafio de aprender uma doutrina que até então era desconhecida dentro do Exército Brasileiro. Por quê? Nós sabíamos que nós íamos receber um material com a tecnologia avançada, em que era aplicado por um exército que estava em constante apoio bélico em outras guerras. Nós tínhamos várias limitações, né? Não só apenas com estrutura, mas também com a doutrina, né? Então tudo foi feito assim de forma gradativa. O nosso comandante da linha de fogo, que era então Tenente Paixão, hoje General Paixão, ele veio com alguma expertise já e começou a nos dar essas primeiras instruções. Na época nós não tínhamos os equipamentos atuais que permitem um tradutor simultâneo, ele fazia a tradução do inglês para o português, ajustava para a doutrina brasileira, né, para o Exército Brasileiro e transmitia esse conhecimento para nós. Era uma aplicação muito extenuante e constante. Voltamos a ser alunos e éramos cobrados como alunos. O GAC se tornou uma referência. Nós constantemente recebíamos aqui visitas de oficiais superiores que vinham conhecer, que vinham ver, que vinham entender o funcionamento do Light Gun. Bom, sem sombra de dúvida, o recebimento dos L-118 foi o principal desafio que nós enfrentamos naquele período, né? Ele envolveu e acarretou uma mudança cultural, né? Porque não foi apenas o recebimento de um novo material de artilharia, mas esse material ele implicava uma série de mudanças de comportamento, de atitudes, enfim, como eu falei, uma mudança cultural, praticamente no que se refere à manutenção. O desafio de participar desse processo de recepção foi um desafio muito importante até na minha carreira profissional. A implantação de um novo material. Eu me lembro que foram períodos de intensa instrução ali no Parque de Obuses, desde a chegada efetiva, as primeiras peças. Houve uma ida a Curitiba para fazer o reconhecimento das peças na chegada lá no 5º Batalhão de Suprimento. Foi um estágio mais longo do que o comum. Na minha memória aqui, eu me lembro que nós passamos praticamente 2 a 3 meses com instruções diárias e os oficiais e praças, os tenentes, CRFs e os sargentos CPs auxiliando essa formação. O 26 GAC teve e terá sempre um papel fundamental nisso, porque graças à forma como o Coronel Zambão conduziu os seus oficiais, praças, para a manutenção do material, nós tivemos ali uma verdadeira condição de prosseguir naquele nível de manutenção e durante muito tempo. O 26 GAC foi referência para
a manutenção do L-118. São essas as minhas palavras, breves palavras, cumprimentando o grupo pela passagem do aniversário, e eu tenho certeza que os atuais integrantes continuam honrando as tradições dos antepassados e elevando cada vez mais o nome do grupo no conceito da 5ª Divisão de Exército, do Comando Militar do Sul e, por que não dizer, do Exército Brasileiro. Acompanhando os processos de modernização da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, o grupo recebeu, em 2018, as viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani, passando assim a ter melhores condições de prestar o apoio de fogo adequado à manobra da grande unidade mecanizada. Em 2020, o grupo passou a integrar as forças de prontidão da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, passando a ser um vetor referência na operacionalidade e prontidão na defesa da pátria. Desde então, anualmente, passa por inspeções e certificações quanto ao seu adestramento, objetivando manter sempre elevada a sua prontidão. Como o desenvolvimento de novas tecnologias não para de evoluir neste século XXI, o grupo recebeu, em 2023, uma aeronave remotamente pilotada para ampliar sua capacidade na obtenção de alvos a fim de engajar e destruir o inimigo, permitindo maior poder de fogo à 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Atento ao valor histórico de seus grandes heróis, em 2004, o grupo recebeu a denominação histórica de Grupo Visconde de Guarapuava, em homenagem a Antônio de Sá Camargo, o homem que dedicou sua vida ao desenvolvimento do Paraná, bem como foi aprovado o estandarte histórico com os símbolos de seu patrono e do Lobo Bravo, que representa a cidade de Guarapuava. Ao comemorar estes 50 anos, resgatamos a história de tantos valentes que construíram o que é o 26 GAC hoje e prestamos justa homenagem reconhecendo seus feitos. Desbravar essa terra, realizar tantas mudanças, impactar positivamente a sociedade guarapuavana nesses últimos 50 anos foi missão para pessoas determinadas e cheias de abnegação, vontade de vencer e senso de cumprimento do dever. Olhando para trás, projetamos os próximos 50 anos como tempo de oportunidades para crescer e continuar avançando, passo a passo, com a comunidade local e engrandecendo o glorioso nome do Exército de Caxias, no alto das terras geladas do Terceiro Planalto Paranaense. Grupo Visconde de Guarapuava, missão dada! Missão cumprida!